Olá pessoas, para quem não me conhece, meu nome é Caio, esse aqui é o meu canal, o Quase um Físico, e para quem já me conhece, sim, eu fiz a barba recentemente, eu estou com carinha de neném. Mas sem mais delongas, hoje a gente vai estudar sobre uma técnica de estudo avançada que pode potencialmente te fazer gastar 1 hora e economizar até 10 horas de estudo depois, que é o pré-estudo. O exercício de pensamento que a gente vai fazer para introduzir esse lance do pré-estudo é o seguinte: imagine que cada coisa nova que você estuda é um livro que você está colocando numa pilha. Você tem uma mesa, cada coisa nova que você aprende é um livro que está sendo colocado em cima dessa mesa. Imagina só, ao longo do dia, ao longo das semanas, essa pilha vai aumentando e vai aumentando. E aí, à medida que o tempo passa, fica cada vez mais difícil se você quiser retomar algo que você estudou há mais tempo, que você aprendeu há mais tempo, né? Se a pilha está muito grande, fica muito difícil de você encontrar essa coisa lá. Agora imagina que você pega esses livros e organiza eles numa prateleira, né? Uma prateleira, numa biblioteca, eventualmente, porque você vai ter muitos livros, já que você estuda demais, você segue o Quase um Físico. Aproveitando, já se inscreve aqui no canal e deixa eu curtir nesse vídeo que vai te fazer poupar muito tempo nos estudos. Mas se você organiza os livros numa prateleira, então a sua vida fica muito mais fácil. Você consegue organizar os livros por assunto, por nome de autor, em ordem alfabética e tudo mais. E encontrar um livro específico fica muito mais fácil, fica muito mais rápido, muito mais prático. É por isso que organizar prateleiras é tão feito em bibliotecas, por exemplo, para você chegar lá e saber onde que as coisas estão. A maneira que a gente guarda as informações funciona mais ou menos dessa forma. Se a gente criar relações, conexões entre conceitos, a gente vai estar então organizando essa prateleira e fica muito mais fácil se você primeiro entende a importância de algum conceito, de algum conteúdo para a sua vida, e segundo, se você consegue criar relações, conexões desse conceito com outros conceitos, a sua prateleira fica mais organizada e fica mais fácil de você acessar essa memória depois, já que você conseguiu olhar a coisa de longe, num panorama onde você consegue ver as conexões. Isso é equivalente a organizar a prateleira de livros. É muito importante, então, enquanto a gente está estudando, se preocupar em criar conexões e estabelecer uma hierarquia entre as informações que a gente está recebendo, porque é ali que vai morar o aprendizado verdadeiro. Beleza, mas onde que entra o pré-estudo nisso tudo? O pré-estudo, como o nome já diz, é um pré-estudo. E o que a gente vai estar se preocupando em fazer durante essa sessão de estudo em si? A gente vai procurar, primeiro, pegar o cronograma de aulas que a gente vai ter. Se você está na faculdade, você tem o plano de ensino de cada matéria, por exemplo. Se você está no colégio, o colégio ele segue linearmente a ordem de algum livro, texto, muito provavelmente, talvez até material do próprio colégio. Você pode pegar isso e usar isso como uma referência. E nessa sessão de pré-estudo, a nossa maior preocupação vai ser em estabelecer as relações entre os conceitos, criar interconexões entre os conteúdos e criar uma hierarquia entre os conteúdos. Em essência, a ideia é sentar para fazer essa sessão de pré-estudo no mínimo de tempo possível, sem ficar se preocupando em procurar aprender detalhes demais. A ideia aqui é pegar o panorama geral da coisa e como um conceito se relaciona com o outro. A gente quer entender a dinâmica de funcionamento das coisas, as interligações e não os detalhes específicos. A gente está indo para um nível mais alto de aprendizado, de acordo com a taxonomia de Bloom, que é o nível de criar relações entre as coisas, para depois que a gente já tem as relações entre as coisas, já tem a nossa prateleira organizada, a gente volte pegando cada um dos detalhezinhos, ou seja, pegando cada livro e indo lá colocar na prateleira de uma forma que vai ajudar muito a gente a reter a informação e a conseguir retomar ela depois. Tenho mais ou menos uns 50 minutos aqui agora, antes de eu dar uma aula, eu vou fazer uma sessão de pré-estudo e a ideia aqui vai ser dar uma olhada no conteúdo da matéria, de uma das matérias que eu tenho na faculdade, chama Mecânica 2. Eu quero tirar um tempo para estruturar uma organização da matéria mentalmente e já começar a tentar tecer relações antes de eu ter o contato com a matéria em si, na sala de aula. Então já estou com minhas duas referências aqui que eu vou usar. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Esses aqui são 2 livros textos da disciplina e a ideia aqui vai ser passar por esse capítulo 11 de cálculo variacional,
né? Eu vou ler ele inteiro, não me importando muito com os detalhes a princípio, mas sim com o que é mais importante agora, que vai ser eu pegar a ideia geral desse capítulo inteiro, né? Procurar essas mesmas referências nesse outro livro, né? E tentar criar conexões entre os conceitos que estão sendo construídos, que inevitavelmente eu vou acabar entendendo um conceito ou outro, né? E isso vai facilitar muito na hora que eu for assistir a aula mesmo, né? Então eu vou começar aqui agora e vou esqueletar algo estrutural, né, no Notion, e vocês vão ver como é que vai ficar. Então depois de uns 40 minutos agora, são 8h52, essa aqui é a estrutura que eu tenho, né, de uma leitura inicial desses dois materiais, né? Eu até extrapolei um pouquinho aquele capítulo. Então a minha preocupação foi, enquanto eu estava vendo cada uma dessas coisas, perguntar como que ela se conectava com a anterior, né? E isso, no geral, só vai sendo respondido mais pra frente, mas aí é mais por conta da estrutura que esse livro escolheu fazer mesmo. O detalhe mais importante para que isso funcione e seja efetivo mesmo é você se preocupar em tentar tecer as relações entre conceitos e organizar o conteúdo na sua cabeça, né? E vocês veem que dá para criar algumas conexões, já dá para ter uma boa noção do que vai acontecer. Quando eu for realmente, de fato, estudar esse assunto, eu já vou ter muito bem organizado mentalmente, né? Qual que é a estrutura que esse assunto tem, e no geral eu consigo me distanciar do objeto de estudo, eu consigo me distanciar e ver, né, a coisa como um todo, ver aonde que está cada ponto e tudo mais, o que vai aumentar muito a retenção na hora que eu for estudar de fato. Então uma coisa que pode ajudar é, se você vê que algum conceito é importante durante essa sessão de pré-estudo, mas ainda não conseguiu relacionar ele com os outros, você pode, por exemplo, pesquisar até no Google mesmo por que essa coisa é importante dentro desse contexto. Você facilmente vai conseguir estabelecer relações dessa forma, né? Mas priorize tentar você mesmo criar esse tipo de conexão, porque isso vai ter um valor muito grande e você vai ver que você vai conseguir aproveitar a aula muito mais, vai lembrar do conteúdo muito mais depois das aulas e vai conseguir retomar essas informações durante um período muito mais prolongado de tempo. Você vai precisar menos de revisões se você fizer esse tipo de pré-estudo e criar a sua estrutura organizacional antes. Você consegue treinar isso e se tornar cada vez mais habilidoso em fazer uma sessão de pré-estudo. Lembrando que o pré-estudo é antes da aula, né? Depois da aula já não é mais pré-estudo. Apesar de que depois da aula ainda é super válido você procurar estabelecer essas relações e conexões se você não tentou estabelecer isso antes. E a última dica que eu tenho para dar é a respeito das anotações. Durante essa sessão de pré-estudo, você, em essência, não precisa se preocupar em fazer tantas anotações, até porque no estudo em si é quando você realmente vai pegar os detalhes e normalmente os detalhes vão fazer diferença no que você precisa anotar também. Lembrando que a sessão de pré-estudo ela vai servir para diminuir a necessidade posterior de estudo e diminuir a necessidade de revisões, já que você vai aumentar muito a sua retenção criando essa estrutura organizacional antes, né, de começar de fato a pegar o material de estudo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu trouxe para você aqui hoje. Se você curtiu, deixa aqui embaixo o seu gostei, deixa um comentário acrescentando nessa discussão. Se você já fazia isso antes, deixa aqui um comentário também falando qual que é a sua experiência com sessões de pré-estudo, né? Se elas te ajudam, como que elas te ajudam. Se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro do que vem pela frente. Meu nome é Caio e nós nos vemos no próximo Quase um Fim.